Você assiste agora no Jornal da Câmara uma entrevista com o lutador de jiu-jitsu, Roscian Gracie Jr. O repórter Maurício Flores traz mais informações. O Jornal da Câmara de hoje traz uma participação especial do lutador de jiu-jitsu, o Roscian Gracie Jr. Ele veio a Itajaí para divulgar um novo método, uma nova forma de ensinar jiu-jitsu e também de graduar os praticantes da arte marcial. Boa noite. Boa noite, tudo bem, boa Roscian? noite. Tudo ótimo. Então, essa metodologia é um negócio muito bacana porque ele dá uma direção para o jiu-jitsu, né? Então, é como se nós tivéssemos agora um ensino básico, intermediário e o avançado, né? Que bacana. E o que você está implantando aqui no sul do Brasil? É pioneiro nessa nova técnica? Como é que está? Então, eu vim lançar aqui a nova apostila, né? Porque esse método, nós temos uma apostila que é a ferramenta que utilizamos para poder uniformizar a graduação. Então, vamos supor, isso é uma ferramenta. Então, além das aulas que o aluno tem que ter e tudo mais, agora a gente tem um guia. Esse guia eu criei em 2005 e agora foi que eu já utilizo ele já em São Paulo, né, desde 2005. E agora eu terminei a fase final dele e aí eu trouxe a fase nova para Itajaí, né, que está na Academia Open One, e aí a gente está fazendo esse trabalho com os professores daqui de Itajaí. Quanto tempo você demorou para desenvolver esse método? Olha, eu demorei, eu vou te falar que, porque assim, a primeira fase dele foi a primeira graduação. Então, eu diria que eu demorei uns 8 anos para desenvolver ele. Porque assim, uma coisa é você colocar o método no papel e a outra é você trabalhar com ele. Porque você colocar o papel ele aceita qualquer coisa. Mas quando você vai vivenciar ele, trabalhar com ele no dia a dia, isso aí exige algumas alterações que só a prática vai trazer. Entende? Então, até ficar do jeito que ficou, ou até ficar do jeito que está hoje, demoraram 10 anos. Então, porque além da prática também tem que ser voltada ao ensino. Exatamente, tem todo um programa de aula, porque ali tem o mínimo que cada aluno precisa saber para poder graduar. Entende? Então, assim, se a gente fosse pegar todo o jiu-jitsu e colocar na apostila, não ia caber, porque o jiu-jitsu ele muda todo dia. Então ali tem um mínimo, né? Na verdade, assim, eu não inventei nada, o jiu-jitsu ele já existe, né? Desde o momento que meu avô criou a primeira técnica, foi se desenvolvendo até o que a gente tem hoje. E vai se desenvolver ao longo dos anos. Vai se desenvolver, daqui a 10 anos vai mudar algumas pegadas, alguns movimentos, com certeza vão mudar. Pode dar uma visão geral desse seu projeto, assim, o que ele vai contribuir e qual a expectativa que você tem de aceitação dele pela maioria das escolas e academias do Brasil? Olha, hoje assim, todos que conhecem adoram, porque tem muita gente que fala até que assim, a excelência, a gente está conseguindo atingir um nível de excelência em organização, porque você dá ao aluno uma meta, uma direção, e para você ensinar em escola, para você poder colocar em qualquer lugar, fica muito mais fácil, porque facilita, é uma linguagem simples e facilita para o aluno aprender e para o professor ensinar. Te dá uma direção, entende? Então você sabe onde você vai chegar, você sabe o seu início, você realmente aprende o jiu-jitsu porque as posições têm nome, então fica fácil. Ainda tem a filosofia do jiu-jitsu que é a filosofia do respeito, né? Então você trabalha com metas, você trabalha com respeito, e a meta hoje para o jovem, para as pessoas, ela ajuda muito, né? Você tem uma meta, você sabe onde você tem como chegar lá, né? Roscian, o fato de você ser uma família tradicional que introduziu e desenvolveu o jiu-jitsu no Brasil, isso ajuda a abrir as portas, a aceitação, aos professores de jiu-jitsu já ver com outros olhos todo esse trabalho que vem sendo feito? Ajuda muito, sim, porque esse método não é trabalho, não é um documento exclusivo da minha academia. É um negócio que eu estou fazendo e eu quero deixar pro jiu-jitsu. Então, assim, se outros professores tiverem interesse em aprender, independente de academia ou de time, nós estamos lançando cursos para poder disponibilizar esse conhecimento para as pessoas. Então,
eu acho que o futuro é esse. O jiu-jitsu ele está ligado a essa metodologia, a um método. O futuro do jiu-jitsu, na minha opinião, depende disso. O jiu-jitsu vai continuar sendo o requisito básico para qualquer lutador de MMA? Eu acho que isso aí está mais do que provado, porque se você pegar dois lutadores e tirar o jiu-jitsu deles, a parte no chão acaba, porque a parte do chão é jiu-jitsu. Então, eu acho que é assim. Se a gente for lembrar, antigamente, quando tínhamos os primeiros eventos de MMA, quando o Royce Gracie lutou, você via que a distância técnica que os lutadores tinham em relação a ele, porque ele conseguia finalizar e aplicar os movimentos e os outros atletas não sabiam o que estava acontecendo. Você via até ele lutando e as pessoas falando, ele tá perdendo a luta, só que na verdade quem conhece jiu-jitsu sabe que ele tinha aplicado um golpe e a pessoa estava quase pedindo para desistir, entende? Então eu acho que sem o jiu-jitsu não há possibilidade de ter um evento desse. Qual foi as principais mudanças que teve o jiu-jitsu na sua aplicação no Brasil através da sua família? O que mudou do jiu-jitsu do Japão para depois a introdução aqui no Brasil? Então, o jiu-jitsu do Japão, ele era um jiu-jitsu que ele era voltado para... ele tinha ataques. Então, vamos supor, você teria uma defesa de um golpe e você iria reagir com um golpe traumático. O meu avô, ele é como se ele tivesse feito ele filtrou isso. Então, ele conseguiu colocar o jiu-jitsu num nível onde você conseguia imobilizar o teu adversário sem machucar ele. Não, onde haveria uma luta de fato e não uma finalização. Exatamente. Porque... Então ele fez de um jeito que você poderia se defender, imobilizar, segurar a pessoa e pedir ajuda. Entende? Então ele não fez uma coisa... O pensamento dele não era fazer um negócio para machucar o outro, era para imobilizar e você se defender. Foi uma técnica que ele desenvolveu com o intuito de fortalecer a autoconfiança do menor, do mais fraco. Então, e não transformar o mais fraco num agressor, né? Rociano, sua família hoje, aproximadamente quantos lutam ou têm academia, são professores de jiu-jitsu? Olha, minha família é muito grande, né? Meu avô teve 21 filhos, enfim, tem vários parentes que tiveram vários filhos, mas eu acredito que tenha em torno de umas 15 academias, 15 equipes, né? 15 Gracies dando aula. Eu sou o único no Brasil que dá aula, que trabalha com jiu-jitsu. Tem outros tios, membros de academia que têm academias aqui, mas todos moram fora do Brasil, né? Eles vêm aqui, fazem um trabalho, mas eles moram fora do Brasil. Eu sou o único que mora aqui e trabalha aqui com jiu-jitsu. Qual a contribuição que o jiu-jitsu brasileiro traz para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento de jovens, que deu tanto crédito, tanta credibilidade a essa arte marcial, tanto dentro do país quanto fora? Eu acho que a autoconfiança, eu acho que o respeito, né? A eficiência nas alavancas, porque o jiu-jitsu é uma luta verdadeira. Então não tem como você falar que um movimento funciona porque na hora ele não vai funcionar. Então você já vê logo na hora que a eficiência dele. Então eu acho que a eficiência e a autoconfiança. Quais as principais semelhanças e diferenças entre o jiu-jitsu e as outras artes marciais, como por exemplo o judô, que também tem semelhança? Então, o judô na parte esportiva ele começa em pé e ele termina no chão. O jiu-jitsu ele tem os mesmos golpes que a pessoa utiliza no judô, ela pode utilizar no jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu ele começa em pé, só que no chão ele continua. Então tem muito mais golpes no chão do que em pé. Então o jiu-jitsu ele vai se desenvolvendo até acabar o tempo de luta, né? Se for uma luta esportiva. Tá certo. Bom, Rociano, quais são os próximos passos para a divulgação desse seu novo método de ensino e de aprendizado? Então, agora, em junho agora, eu vou lançar um livro com todas as posições da faixa branca até azul, com fotos explicando direitinho. A gente vai ter um site também que vai estar, que é como se fosse a apostila virtual. Então, as pessoas vão ter acesso a essa apostila para poder conhecer a técnica e estudar, né? Assim, não vai ser um guia onde a pessoa vai poder se formar, porque arte marcial, jiu-jitsu, não tem como você se formar online. Isso não existe. Isso aí não existe, é impossível.
você precisa de um professor, você precisa ter esse contato de luta, porque senão fica só uma técnica teórica. E a luta, ela exige essa realidade para você poder se graduar, né? Mas o nosso próximo passo é esse, é o livro e a parte virtual que vai ficar pronta agora também. Tá certo. Rossian, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço. Boa sorte, excelente trabalho para você, para a divulgação desse novo método. Obrigado pela recepção aqui. Adorei Itajaí, eu adoro vir aqui. É a minha segunda cidade. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado.